Senhor, me dê uma palavra para o meu e o teu coração. Se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, qual escreveu João, capítulo de número 2. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. É preciso nós crer todos os dias que nós levantamos, porque o Senhor nos sustenta. Aleluia, o mal tem assolado, mas a mão do Senhor, Ele disse que é conosco. Então confia e não tema, ainda que o vento sopra, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria, isto é, a providência do Senhor, vem logo no amanhecer. Amém, igreja? Amém. Aleluia, vamos meditar a palavra do Senhor. Aleluia, a partir do verso 1 que diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidada Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo com que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações do judeu, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-os até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Aleluia. Versos 11 disse assim. Aleluia. Versos 10. Disse-lhe todo o homem: põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, vem então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Se tu tem guardado o bom vinho, toma teus assentos. Aleluia. Se tu tem guardado nesta noite o melhor de Jesus, senta glorificando e adorando o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti. Aleluia. Jesus tem o tempo dele trabalhar. Jesus tem o tempo dele operar. Ele não age no meu tempo, no teu tempo ou no tempo da igreja, mas ele sabe o tempo de tratar, ele sabe o tempo de lapidar, ele sabe o tempo de abençoar, ele sabe o tempo de resgatar, ele sabe o tempo de dar cura. Aleluia. Ele sabe o tempo de abrir os olhos do teu povo. Ele sabe todas as coisas. E a tua palavra vai dizer para mim e para ti. Aleluia. Jesus, quando principiou, aleluias, ali em Jerusalém, os primeiros passos do Senhor revelado, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que foi no lugar de purificação. A palavra do Senhor vai dizer: Jesus, quando a tua mãe, aleluia, veio lhe relatar, aleluia, que não tinha mais vinho, Jesus não estava preocupado se ia faltar vinho, pastor. Aleluia, na festa, aleluia, o povo já tinha bebido o suficiente. Se a festa tivesse acabado ali, acabou, porque a festa tem tempo para iniciar e tem tempo para terminar. Aleluia. Mas Jesus, ele tinha algo importante para fazer no meio do teu povo. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus principiou, aleluia, a tua obra, vai dizer que o primeiro trato dele, aleluia, foi revelado no lugar da purificação. Quem era que iria fazer a multiplicação? Quem era que ia transformar o impossível? Quem era que ia fazer a diferença? Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Jesus, a mãe de Jesus disse: acabou o vinho. Ele disse: mas não é chegado a minha hora. Não é chegada a hora de eu tratar o meu povo. Não é chegada a hora de eu revelar para eles como é a purificação e através do que seria. Aleluia. E a palavra do Senhor deixa claro: a ordem da mãe de Jesus foi dizer aos serventes, aos que servem. Tem crente aqui que serve, tem crente aqui que serve ao Senhor. A palavra dele está dizendo
dizendo que a ordem foi dita: fazei tudo o que ele vos disser. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer. Agora o servente, ele ouve a Jesus. A palavra diz que tinha, aleluias, 3, aleluias, talhas de pedra, que era lugar de purificação do judeu. Aleluia. Então começa a entender o mistério. Se Jesus quisesse mandar existir alguns outros galões e trazesse aqueles que já tinham os vinhos que terminou, ele tinha mandado trazer e tinha enchido os próprios vinhos de vinho, aleluia, aquelas vasilhas que eram de vinhos, aleluia. Mas a palavra vai dizer que as talhas era da purificação para o judeu. Se havia algo importante naquele lugar e um recipiente que revelava a purificação do homem através da tua lavagem, Jesus começa a tratar, aleluia, mostrando de onde ia sair a purificação, aleluia. Jesus começa a mostrar, mas quando o povo está tão enganado, vivendo, aleluia, com as suas maneiras de querer saciar, aleluia, a tua carne, que não observou que Jesus, ele pega, ordena aos teus serventes que enche as talhas de água, aleluia, e depois a água é transformada em vinho. A palavra do Senhor diz: agora apresenta para eles, apresenta a palavra do Senhor, vai dizer, deixa claro, ninguém mais sabia, a não ser o servente. Quem serve a Deus sabe de onde vem a purificação. Quem serve a Deus sabe de onde vem a tua santificação. Quem serve ao Senhor sabe de onde ele vem, para onde ele foi e para onde tu vai. Aleluia. A palavra do Senhor vai relatar para mim e para ti. Aquele homem, ele diz: recebe, aleluias, e experimenta a água em vinho. E agora ele disse que depois das pessoas se embriagarem, tiverem todas confusas com seus pensamentos, agora elas começam, aleluia, a tomar das coisas ruins, que elas não sabem o que é bom, o que é ruim. Mas ele percebe que porque aquele homem não ficava embriagado, aquele homem estava lá a trabalho, ele apenas experimentava o que era bom e apresentava a qualidade do que é bom. Aleluia, é preciso tu entender isso aqui. Aleluia, ele recebeu algo de Jesus, aleluia, um sobrenatural, e viu que era a melhor coisa que estava naquela festa, era a melhor coisa que foi guardada até o último. Aleluia. Ainda que os homens estivessem embriagados com as coisas loucas saciadas para a carne, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que naquela festa foi relatado que o que Jesus deu, que só o servente sabia, era o melhor. E Jesus mostrava para Israel, Jesus mostra para mim e para ti, aleluia, este é o melhor, este é o melhor dele para minha vida e para a tua vida, aleluia. Este já era a revelação do sangue derramado na cruz do Calvário, para purificar o judeu, para purificar os servos do Senhor, aleluia. Jesus não multiplica vinho para ninguém se embriagar, ele derrama sangue para, aleluia, dele na vida de crente para se santificar, aleluia. Por isso o vinho veio da talha da purificação, porque Jesus te preparou o melhor para mostrar para Israel, é para vos ser purificado. Mas quem está saciando a carne, ele não lembra que o melhor vem de Jesus. É verdade, meu Deus. É preciso, igreja, aleluia, nós não deslumbrar com as coisas deste mundo. É preciso nós olhar para este mundo como se este mundo não existisse, mas olhar para Jesus como se tudo fosse visível aos nossos olhos, para que haja purificação da alma e do espírito, para que haja uma firmeza
presença do Senhor, porque senão vai fazer como aqueles, recebe o vinho, toma o vinho e não sabe de onde veio, também não sabe quem o transformou, não sabe quem o deu, e se perde. Aleluia, foi o que aconteceu. Jesus estava mostrando para o povo de Israel, aleluia, que sangue sairia, aleluia, de Jesus para purificar o povo, mas o povo estava enganado, o povo estava confuso, o povo estava esquecido, o povo estava saciando as suas carnes, aleluia, e não lembrou do primeiro passo de Jesus dizendo: alinchei-vos a talha, aleluia, ela foram cheia até em cima de água. Nós sabemos em João capítulo de número 4, a partir do verso de número 13, Jesus, com o diálogo com a mulher samaritana, ele vai dizer: se beberdes desta água, voltarás a ter sede. Mas aquela água ali que Jesus, aleluia, ele disse mais para ela: mas a água que eu te der, não voltará a ter sede, aleluia, deste mundo. Ele disse: mas dentro de ti se farás uma fonte de água viva, que salte para a vida eterna. Jesus, aleluia, ele estava mostrando: essa água tem vida, essa água da restauração, essa água abre um portal do teu entendimento para o céu. Essa água não deixa você olhar e desejar mais as coisas deste mundo. E naquela festa, Jesus já estava mostrando: esta é a fonte que eu estou transformando para colocar dentro de vós. Aleluia. Mas é preciso, crente, dar lugar, não só beber e esquecer. Tem crente bebendo, aleluia, porque Jesus disse na tua palavra: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E a palavra do Senhor vai dizer que mais uma vez Jesus estava revelando que a purificação vinha através do sangue, aleluia. E a palavra diz que muito daquele dia que ouviu a Jesus dizendo esta palavra, ele disse: isso é duro demais para que eu possa ouvir, para que nós possamos receber. Então melhor não tomar o que Jesus dá, não comer o que Jesus dá e voltar para trás. E a palavra de Deus diz que muito naquele dia retornaram. E Jesus agora olha para os teus serventes, os teus discípulos, e o pergunta: de vós não irão com eles? Tem muitos indo com os ímpios, tem muitos indo com os ímpios, e está dizendo que Jesus só quer o coração. Mas eu quero te dizer: Jesus quer o coração mais transformado, liberto, aleluia. E tem muitos andando, aleluia, nas falsas modas, aleluia, na loucura do mundo gospel fingido que é de Deus, e estão todo mundo seguindo para não comer a verdade que Jesus disse. Essa, aleluia, vai com ele. E Pedro diz: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de salvação e nós tem crido? Quem creu naquele dia, aleluia, quem crê nos dias de hoje e recebe e toma posse, não se contamina, não volta para o mundo, não, aleluia, não distorce a palavra, não foge da verdade, porque a palavra do Senhor deixa claro: quem conhece Jesus e toma do vinho que ele dá, aleluia, a água que ele dá para o servente, entrou na talha água, mas Jesus já tinha colocado lá sangue vivo para purificar. Primeiro, aleluia, João, no capítulo, aleluia, João 1, aleluia, no capítulo 1, a palavra do Senhor vai dizer: se vós confessais os vossos pecados, aleluia, aleluia, o nosso Deus, ele disse, ele nos purifica com o sangue do teu Filho amado. Por isso, amada igreja do Senhor Jesus Cristo não podia principiar, aleluia, a tua obra com outros eventos, porque Jesus veio para purificar.
Jesus veio para libertar. Jesus veio para transformar. E Ele começa, aleluia, a tua obra mostrando, aleluia, que era através do sangue, a purificação, a lavagem da alma, do Espírito. A palavra do Senhor deixa claro para mim e para ti, aleluia. E quando você estiver ouvindo a voz do Senhor e se enchendo da palavra que é a água da vida, aleluia, se enchendo até em cima, a palavra diz: quem transforma é Jesus, quem transforma é Jesus. Mas aleluia, Ele disse para muitos: porque me diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu te ordeno. Aleluia. Por isso, igreja, muito naqueles dias ouvia, mas não exercia. Mas quem enche, ouve Jesus e se enche da palavra. A palavra lava. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. João 14,6, ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: eu sou a verdade, eu sou a palavra, eu sou a água da vida, eu sou o pão que sustenta, e sou eu que dou e transformo. Mas cabe ouvirmos e nos enchermos. Aleluia. Por isso tem muitas pessoas vazias, igreja. Jesus, ele mostrou que ele não veio para dar carro, não, pastor. Sim, Jesus mostrou que ele não veio para dar casa, não. Neste mundo não. Agora, se ele tiver que te abençoar a tua vida, ele abençoa. Aleluia. Se ele tiver, aleluia, que te dá a bênção, ele te abençoa. Porque ele diz que o Pai conhece todas as nossas necessidades. Mas buscai primeiro o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. É por isso, igreja, que Israel não entendeu. É por isso que muitos nos dias de hoje não entendem que o que Jesus quer no meio do teu povo é purificá-los. O que Jesus quer no meio do teu povo é resgatar um povo santo, aleluia, para que testemunha, aleluia, a tua glória, o teu poder, aleluia. Mas o povo, até hoje, muitos não entendem isso. Prega, canta, evangeliza, está no culto todo dia, mas no momento que vem os ventos, as tentações, as enfermidades, essa pessoa esquece de tudo isso, porque se baseou apenas na história e não se firmou e não se alicerçou na verdade. Aleluia. Por isso, igreja amada do Senhor, multidões voltaram para não tomar o que Jesus queria dar. Se naquela festa Jesus ali mostrava para eles que era o sangue da purificação, eles não iam querer beber. Eles não iam nem querer experimentar e descobrir que era o melhor. Porque quando Jesus só citou: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá parte comigo, para eles foi uma loucura. Como vai beber o sangue deste homem? Como vai comer a carne deste homem? Mas Jesus já estava dizendo: era o sacrifício, era a vida, era a carne dele sendo, aleluia, cortada pelo aquele chicote cheio de pontas finas, perfurante. Ele estava dizendo, aleluia, aquela carne que seria cortada, rasgada, aleluia, por nossas vidas, para nos alimentar. Ele passou por isso, o sangue dele correndo, aleluia, em todo o tempo, aleluia. A palavra diz também: era para nos purificar e nos sustentar. Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, a responsabilidade de Jesus com a purificação do teu povo. A palavra do Senhor deixa claro: Jesus Cristo agora ele se encontra com teus discípulos na ceia. Jesus agora, aleluia, ele se despe ali as tuas vestes, se enxuga ali
navalha, começa a lavar os pés dos teus discípulos. E a palavra do Senhor vai dizer que depois chega Pedro e diz: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Pedro se nega, se rejeita. Ele rejeita ser lavado por Jesus. A palavra diz que ele diz: não, o Senhor não vai lavar o meu pé. Jesus disse para ele: o que eu faço agora tu não sabe, mas depois tu vai saber. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro diz: não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus olha para ele e diz: se eu não lavar o teu pé, tu não terás parte comigo. Jesus estava dizendo: se eu não te purificar, Pedro, tu não terás parte comigo, tu não se firmará. Então Pedro entendeu a mensagem, e Pedro diz: Senhor, não lava só os meus pés, lava a minha cabeça e as minhas mãos. Jesus começa a dizer para ele, e para mim, e para ti: aleluia, vós já estáis lavado pela palavra, então não carece eu lavar as vossas cabeças, as vossas mãos, mas a palavra já passou na tua consciência, a palavra já passou pelas tuas mãos, a palavra passou pelo teu coração. Jesus está falando: tu já está limpo, tu está lavado. A palavra é a que lava, ela é a água que jorra, aleluia, dentro de si. Ela é a que te transforma e te faz permanecer de pé. Aleluia. E Jesus olha e diz: mas nem todos estão limpos. Por quê? A palavra diz que Judas andou com Jesus, se assentou com Jesus, comeu, bebeu, ouvia a palavra que todos ouviam, andava junto, conhecia da glória, do poder, da vida do Espírito Santo, sabia que ele era o Filho de Deus. Mas o propósito de Judas no teu coração já foi escolhido para ser o traidor. E eu vos digo: mas Judas não traiu a Jesus, aleluia, porque traição ela acontece quando nós não sabemos, mas Jesus sabia que Judas ia o trair, que Judas ia, aleluia, o trocar pelo 30 moedas. Então, igreja, tudo aquilo que é feito oculto, aleluia, que tu não sabe, é pego de surpresa, é traição. Mas Jesus nunca foi traído, ele já sabia. Ele não rejeitou Judas, ele não lançou Judas fora, ele não fez divisão, mas ele tratou, lavou o pé, deu ceia, abençoou. Mas a questão é: tem crente que não quer ser lavado recebendo tudo de Jesus, mas quer continuar sujo. Meu Deus! E Jesus disse para ele: porque Judas não deixou ser lavado. Tem crente que não quer deixar ser lavado. E Jesus nessa noite ele está dizendo: eu quero te limpar. Aleluia! Eu quero te limpar. Eu quero te transformar. Eu quero te fazer um vaso, aleluia, renovado, aleluia, que apraz ao Senhor. Aleluias. A palavra do Senhor, meu Deus, aleluias. A palavra do Senhor, ele está dizendo: o homem experimentou e descobriu que era o melhor. Tu sabe que é o melhor? Tu sabe que a palavra de Jesus é a melhor? Você sabe que servir a Jesus é o melhor caminho. Tu sabe que andar com Ele, aleluia, é a melhor coisa que você pode escolher na tua vida. Aleluia. Mas muitos, eles esquecem. E Jesus tem se entristecido com muitos crentes, porque ele sabe o que é bom e não pratica. Ele sabe o que é bom e não faz. Ele sabe que tem que prosseguir e ele resolve parar. Ele sabe que tem que buscar e ele dá um tempo. Aleluia. Jesus tem entristecido, mas nesta noite ele tem te dado oportunidade e dizendo para ti: o melhor ele já te deu. Palavra, oportunidade, aleluia. Ele te deu o Espírito Santo, te prometeu lugar na glória, mas cabe você se encher para ele fazer a diferença.
Aleluia. A palavra do Senhor diz que depois de Jesus ele ter feito este milagre, mostrado para este povo, o povo não entendeu. Agora Jesus se retira dali. A palavra do Senhor vai dizer: Jesus entra no templo. A mudança agora é no templo. Jesus ele entra no templo para mudar o templo, para mudar a história, porque a palavra do Senhor diz que lá eles vendiam boi, vendiam ovelha, vendiam pombo, fez da casa do Senhor uma desordem, um lugar de comércio, como em muitas coisas a gente vê nos dias de hoje. As pessoas muito privam mais o comércio. Muitos só vão pregar, só vão cantar também por comércio é dinheiro. Aleluias. Tudo é uma vergonha. Aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele entra no templo. Aleluia. E é consumido aquele lugar. Aleluia. Ira tanto ao Senhor. Aleluia. Que ele pega, aleluia, um chicote e começa a derrubar a mesa e colocar o povo do erro para fora. Jesus, quando entra no templo, a casa está bagunçada, ele entra assim. Ele chicoteia um, mas ele diz: é porque eu amo, eu preciso tratar. Aleluia. A palavra diz que Deus ele açoita os que ama, mas é preciso, aleluia, que ele se arrependa e se converta. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele limpa, tira toda aquela bagunça e mostra para o teu povo que a casa é a casa de oração. A casa não é casa de desordem. Aleluia. Porque primeiro tratar foi com o povo, agora ele trata no templo. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, depois de Jesus ter resolvido, agora Jesus Cristo ele começa a fazer nova obra. Mas havia muitos que ele não confiava, porque ele sabia do coração e dos pensamentos. Nesta hora tu pode estar pensando que tu chega na tua casa, o que tu vai fazer? Mas tem muitos pensando nessa palavra. Aleluia. E aqueles que tiveram o pensamento ligado nessa palavra, Jesus vai fazer a diferença. Mas os que estão desligados dessa palavra, eles ainda estão sem entendimento. Por isso inclina o teu ouvido mais para entender a Jesus e deixar Jesus trabalhar na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor vai dizer, mesmo assim, depois dele entrado, mudado, mostrado para que ele veio colocar o povo em ordem, purificar o povo, aleluia, santificá-los, aleluia, manter a casa ordenada. Jesus ele cura, ele trata, aleluia, ele renova, porque está agora tudo segundo a vontade de Deus. Então mantenha a tua vida em ordem. Tu já está na casa, a palavra já está sobre ti, aleluia, porque a demais coisa o Senhor quem transforma ele. Mas se você se encher da palavra, não tem como o Espírito Santo convencer ninguém vazio. Ele te convence quando você enche da palavra. Aí ele vai te mostrar, olha aqui onde está errado, olha aqui onde tu está certo, olha o caminho bom. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aleluia. E não desvia o teu pensamento nem o teu coração, mas sabe que o melhor Jesus já colocou na tua vida. Aleluia. E guarda, aleluia, a tua coroa. Isto é, guarda a tua salvação, para que ninguém toma. E quem toma a salvação do crente, aleluia, é o desejo do coração do homem. Muitos pensam que é Satanás, mas não é Satanás, ele não tem esse poder de tomar a tua salvação. Mas você tem o poder de jogar ela fora, quando você escolhe se encher das coisas deste mundo e rejeita o que Jesus te deu. Então o Senhor diz, guarda o que tens, para que ninguém toma a tua coroa. Tu já tem a palavra da salvação, tu já tem o Espírito Santo, tu já tem a promessa, tu já está na casa. Então vigiai e orai em nome de Jesus Cristo, e não lança a tua salvação fora. Aleluia, porque naquele grande dia ele não vai poder te devolver.
mas agora Ele pode te transformar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade do